Shalom, irmãos na fé e amigos ouvintes. Vamos nos aprofundar mais um pouco na verdade bíblica, na verdade da palavra, se baseando no contexto do livro de Jeremias, capítulo 23, dos versículos 25 ao 31, onde temos o profeta trazendo uma advertência, uma repreensão ao povo, mais respectivamente aos falsos profetas daquele tempo, que traziam supostas revelações, alegando ser do Eterno, ser do Senhor, do nosso Criador, mas não eram. Eram realmente coisas do próprio coração humano, invenções, mentiras da vontade humana. Porém, eles afastavam o povo da verdade com isto, pois traziam o que havia no coração deles e não a verdade realmente da palavra do Eterno. Então vamos ver o que está escrito nessa passagem. Jeremias 23, 25, 31. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Então temos que naquele tempo existiam várias pessoas vivendo de sonhos e contando sonhos uns aos outros e assim se afastando realmente do ensino da Torá, da palavra, das escrituras do Eterno. Como o próprio Eterno reclama através do profeta Jeremias, dizendo que eles estavam se afastando do seu nome, como seus pais, os seus antepassados se afastaram dele por causa de Baal. E o Eterno faz a mesma comparação com esses sonhos que eles estavam tendo, sonhos da imaginação deles, sonhos da mente deles, do coração deles, que não eram realmente revelação do Eterno ou revelação de algo que iria acontecer conforme as Escrituras. Eram sonhos que o ser humano tinha e eles viviam disso sem se apegar à palavra, se afastando da palavra, só vivendo disso, contando uns aos outros os sonhos que tinham, achando que isso era uma revelação, e assim se afastando do que está escrito, se afastando do culto racional ao Criador, da sua devoção ao Criador. Não diferente dos dias de hoje, onde muitos supostamente têm revelação, sonham sonhos, fazem vídeos para os canais no YouTube, contam a centenas, milhares de pessoas o que sonharam, e às vezes aquilo não tem base bíblica nenhuma. Foi só um sonho que a pessoa teve e ela traz como se fosse uma revelação do Eterno. E o Eterno reclama. No último versículo que lemos ou ouvimos, temos que o próprio Criador diz: eis que eu sou contra os profetas, diz Yahweh, o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Por quê? Porque eles estavam trazendo naquele tempo, e não diferente dos dias de hoje, eles também fazem isso nos dias de hoje. Eles fazem com que o povo se afaste realmente da essência do Evangelho, do coração da fé, do que está escrito, para seguir revelações, onde eles dizem: Deus mandou falar, Deus disse isso, sonhei, como está escrito aqui. Se afastando realmente do coração da fé, do que está escrito, vivendo daquilo que eles acreditam ser revelação de Deus, quando o Criador, o Eterno, o Altíssimo,
não revelou nada. E aqui temos uma queixa do próprio Criador naquele tempo. E não é diferente de hoje. Ele também se queixa nos dias de hoje desses falsos profetas que usam de suas paixões, de seus desejos carnais, de suas imaginações, para trazer contos às pessoas como se fosse revelação do Eterno. Aí ele indaga: o que tem a palha com o trigo? Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também através do profeta Irmeiahu, que é Jeremias, ele também traz uma exortação aos que são verdadeiros, né? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Por isso o tema do estudo, né? Sonhos falsos e a verdade da palavra, porque é isso que o Eterno quer, que a gente traga a verdade da sua palavra e não qualquer coisa da nossa mente. Qualquer sonho que a gente tenha seja uma revelação e a gente diga: ó, Deus me mostrou, Deus mandou falar. Não é assim. E é isso que esse texto mostra naquele tempo, nos dias de Jeremias, e também acontece nos dias de hoje. Temos que meditar realmente em oração, com base sempre na palavra, orando por discernimento ao Criador, para sabermos se aquele sonho realmente é algo da parte dele. A exemplo de José do Egito, que não conhecia a história dele, onde em sua adolescência teve um sonho realmente verdadeiro e profético da parte do Criador, onde ele via os feixes de trigo se curvarem diante dele, representando seus irmãos. A exemplo de João, o apóstolo, que recebeu a revelação, a visão do Apocalipse. Então aí temos realmente sonhos e visões que aconteceram de fato, de forma realmente profética, dentro do contexto da palavra, do contexto do que estava escrito, do contexto de que o Eterno realmente estava revelando e ordenando a falar, a trazer aquilo ao conhecimento das pessoas. Então nem todo sonho que a gente tem realmente é para a gente trazer ao conhecimento das pessoas, porque às vezes não é da parte do Eterno, são coisas da nossa mente que a gente vê no dia a dia, a gente sonha, né? E o cérebro produz aquilo, e às vezes nem é somente da nossa carne, mas em contexto às vezes espiritual do inimigo. Então temos que ter discernimento, em oração, pedir ao Pai, no nome do nosso amado Salvador, por discernimento, para entendermos que visões, que sonhos são esses, para não agir como esses falsos profetas que também nos dias de hoje dizem: ele disse, o Senhor falou, Deus mandou falar, quando o Eterno não tem dito nada. E como está escrito: não é a minha palavra como fogo? Diz Yahweh, diz o Eterno, o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Por que ele está dizendo isso? Porque ele julgará esses falsos profetas. Então temos naquele tempo o profeta Jeremias trazendo uma advertência, uma repreensão aos falsos profetas e às pessoas que viviam disso, se afastando da verdade da palavra, se afastando do Eterno, fazendo com que o povo esquecesse do seu nome. E ao mesmo tempo trazendo realmente o verdadeiro contexto, essência, coração da fé, que o Eterno queria que o povo soubesse. Então que o Eterno te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se foi de edificação para você, deixe um like e compartilhe. E outras pessoas também farão o mesmo, caso sintam realmente que foi abençoador ouvir e aprender mais um pouco desse contexto profético e edificante da palavra do Eterno. Paz e bênção a todos e até um próximo estudo. Shalom!